Estão me ouvindo, pessoal? Vamos ver se o som apareceu agora. Tá indo com som? Legal. Beleza. Namastê. Bem-vindos. A gente ficou alguns dias sem live, eu fiquei fazendo algumas coisinhas pessoais em casa. E agora a gente está voltando. Então, pessoal, para a gente dar uma recapitulada, né? A gente está fazendo um estudo dirigido de Ayurveda, onde a ideia é ensinar o início, meio e fim, para a gente não dar só informações soltas, né? Só não falar dosha e por aí vai. Então a gente começou falando do embasamento cosmológico e espiritual. Então a gente falou sobre uma forma divina, sobre as propriedades da matéria no sentido de energia e matéria física, que quando a energia ou o espírito habita a matéria começa a ter então um movimento. Que o movimento é isso. A gente fala sobre o tempo é o movimento da matéria. Então, a partir do momento em que não existe movimento, não existe tempo. O tempo passa a existir a partir do momento que a matéria é fecundada pela consciência e tudo começa a se mover. Então, o tempo é só um tipo de movimento. Quando a gente começa a entender esses processos mais sutis da parte espiritual, que a gente falou sobre Dharma, Artha, Kama e Moksha, a fazer um barato legal, gerar dinheiro com isso, ter os prazeres da vida e se libertar das regras, a gente começa, esse ponto todo está dentro da parte espiritual. Quando a gente começa a falar em matéria, em corpo, em mente, nessa nossa impressão do mundo, nos sentidos, a gente já está falando de uma diferenciação, a gente já está aprendendo a diferenciar as coisas, a gente já está tendo a nossa individualidade, a nossa própria visão de cada coisa. Nesse momento em que a gente começa a ter a nossa própria visão de cada elemento, a gente sai de um ponto de vista global. O ponto de vista global a gente pode chamar de arrancar. Arrancar é o seu ego pessoal, é o ego legal. É o ego que fala assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente de uma outra pessoa. Eu tenho 35 anos, outras pessoas têm 3, outras pessoas têm 80. As pessoas são diferentes. Então, quando você começa a perceber que existe uma diferenciação entre as pessoas, que cada pessoa contém um ego evolutivo, cada pessoa, eu não estou falando de egoísmo, estou falando daquele ponto onde você precisa se resguardar, onde você precisa se colocar na frente para que você mantenha a sua sobrevivência. Esse é o ego bom. Você precisa correr porque vai explodir, não dá para salvar ninguém. Esse é o ego bom. Então, quando a gente começa a diferenciar as coisas, a gente precisa dar nomes diferentes a elas. E a gente dá 3 nomes diferentes para os estados vibracionais. São chamados de trigunas, 3 tipos de vibração, 3 estados, 3 qualidades. Trigunas, as 3 características de Sattva, Rajas e Tamas. Tem várias formas de a gente avaliar isso, várias formas de a gente entender Sattva, Rajas e Tamas. Mas a primeira delas é entender que isso é o olho do observador. A partir do momento em que eu olho para essa lapiseira e digo que essa lapiseira transcende todos os aspectos da vida, e isso dá vida a todas as coisas, isso é a melhor coisa do mundo, se a minha visão dela é isso, ela passa a se tornar isso para mim. Então, quando eu ver essa lapiseira, eu vou me sentir muito feliz, vou me sentir muito alegre, vou me sentir muito contente, porque a minha visão sobre ela é sátvica. Quando eu falar que essa almofada aqui me agita muito e me estressa e eu não gosto dessa almofada aqui, eu tenho uma visão rajásica dela. Eu tenho a visão de que ela me agita. Eu tenho a visão de que ela me transforma. De que ela me mantém inquieto. Então, quando eu vejo ela aqui, eu não consigo ficar com ela na minha frente. Então, é uma visão rajásica. Agora, se a live tá chata, é uma visão tamásica. É uma visão daquilo que está parado, inerte e não muda. E vai ficar no mesmo local, no mesmo estado. Então, quando eu digo que a minha visão da Bíblia é sátvica, significa que quando eu acesso a Bíblia, eu desperto uma natureza de equilíbrio em mim.
Vamos traduzir essas 3 palavras, sattva, rajas e tamas. Sattva é equilíbrio, rajas movimento, tamas inércia. Então eu vou dar um exemplo que eu dou sempre para as pessoas para a gente continuar esse tema. Vamos falar de um alface sáttvico, o alface que está em equilíbrio com todas as coisas. Eu vou comprar uma sementinha de alface, vou plantar essa sementinha de alface na terra orgânica dos próprios elementos que eu decompus na minha casa. Quando esse alface começar a nascer, vou olhar a lua, vou olhar o sol, vou dar um nome para ele de acordo com o momento, de acordo com o momento presente. Vou regar o alface quando eu sair de casa, vou dar um oi pro alface quando eu chego em casa. Daqui a 2, 3 meses vai chegar o momento de eu cortar esse alface para eu consumir. Eu vou acordar meia hora antes do sol nascer, que é o momento que as plantas contêm mais energia. Vou cortar aquele alface, as energias estão na folha, né? Elas ainda não correram para a raiz por causa dos raios solares. Então vou cortar aquele alface, vou sair meia hora antes do trabalho, vou fazer uma salada de alface. Vou comer todo o meu almoço e vou deixar o sabor do alface, que é frio e amargo, por último, para não apagar o processo digestivo. Vou pegar o resto do alface e vou jogar na terra. Esse é o alface sáttvico. É meio utópico? Sim, é meio utópico. É difícil a gente estar em equilíbrio com todas as coisas. A partir do momento em que as coisas não estão indo para frente, elas meio que estão tamásicas, tá? Elas estão estagnadas. O estado rajásico do alface é: eu tô com fome de alface. Então eu vou fazer a minha correria e vou ali comprar um... Pessoal, parece que as fotos estão tortas, mas não estão não. É o ângulo do telefone, tá? De qualquer ângulo que eu colocar, alguma vai ficar tortinha. Deixa eu ver se ainda assim eu dou uma ajeitadinha. Que eu não gosto de coisas tortas. Então, o alface rajásico é aquele alface que eu falo assim: eu vou parar de falar do alface para mexer no celular. De tão agitado que era esse alface. É aquele alface que eu vou dizer assim: pô, eu tô com fome de alface. Eu vou correr no hortifruti. Vou comprar um alface de acordo com a minha visão sobre alface. Se o alface ele é orgânico, eu vou comprar orgânico. Se é o alface que eu vou escolher. Se eu não comprei alface, eu vou comprar o alface que está ali na minha frente. E esse é o alface rajásico. Eu quero resolver uma sensação, um desejo sensorial. Não necessariamente eu estou danificando o mundo, eu também não estou me importando com a qualidade do mundo, eu estou só usando meu alface. O alface tamásico é aquele que vai te manter inerte, ele vai te manter parado no mesmo lugar, ele vai te impedir de sair, ele vai danificar o meio. Então, geralmente, o que é sáttvico é bom para você e bom para o meio. O que é rajásico, você está resolvendo uma questão sensorial, você quer fazer o sentido ser preenchido. E o tamásico faz mal para você e faz mal para o meio, você danifica o meio. O alface tamásico é uma sopinha avó no sabor legumes. É um miojo sabor legumes. É aquela parada assim, o básico do básico do básico do básico, que vai gerar lixo, que vai gerar intoxicação, que vai ser ruim para o ambiente. Quando eu trago essa compreensão de sáttvico, rajásico e tamásico para cá, não adianta eu dizer assim que o cara que não trabalha e não sai de casa, ele é tamásico. As visões sáttvicas, rajásicas e tamásicas, elas estão ligadas ao olho do observador. Então, a partir do momento que eu considero que a live do Edson é sáttvica, a minha visão sobre ela é sáttvica. Então você vai ver aquilo, por mais que eu possa falar algumas bobeiras, você vai assim: cara, foi ótimo. Eu entendi que Deus se representa de formas sáttvicas, rajásicas ou tamásicas. Eu nem disse isso, mas como a sua visão era muito boa sobre isso, você absorveu uma coisa muito boa sobre isso. Se você tem a visão de que trabalhar na obra é uma coisa que sustenta os seus músculos, faz você acordar cedo com fome, bater um pratão, você tem 1 hora, 2 horas de descanso, pode dormir depois do almoço, pode brincar com seus amigos, dar risada, muitas vezes você pode beber durante o trabalho. O cara faz o que ele quer ali, se ele tem uma visão de que isso é o que ele quer para a vida dele, e aquilo é o melhor que ele pode ter, trabalhar na obra para ele é sáttvico. Agora, se o camarada não gosta de trabalhar com o corpo, não gosta de acordar cedo, não gosta de trabalhar dando risada, ele não gosta de interagir com as pessoas, trabalhar na obra para ele é tamásico. Então, está ligado aos olhos do observador. Agora, vamos entender um pouco mais sobre isso. As matérias primordiais que constituíram o universo, elas são sáttvicas, rajásicas ou tamásicas? Né? Sáttvica, rajásica ou tamásica? Elas são tamásicas. Como assim a energia do universo é tamásica? A energia do universo é tamásica. E a partir do momento em que ela é fecundada pela consciência, ela ganha formas.
Qual forma o corpo do Edson ganhou? O Edson pode dizer que é sátivico. Será que eu posso mesmo? Será que eu não sou rajásico? Será que eu não sou tamásico? Nós somos todas as coisas. A matéria que nos molda pode ser qualquer coisa. Quando eu, nos olhos, lembrem-se, os olhos do observador, quando eu, perante os meus olhos de humano, olho para uma rocha, eu digo que ela é tamásica, porque ela não se move de acordo com o meu ponto de vista. Na hora que essa rocha tamásica olha para um grão de areia, ela acha o grão de areia tamásico, porque ela fala assim para si mesma: eu já constituí um corpo material completo, enquanto que você nem saiu do lugar, você ainda é um pequeno pedaço mineral, e eu já sou uma grande rocha. Então a rocha, na visão dela, ela é sátívica. E para o grão de areia, e na visão dela, o grão de areia é tamásico. Entendem? E é como o LKS está dizendo pra gente, tudo o que está estagnado não pode transcender e virar algo espiritual, se não passar por um processo de movimentação. Então, uma pedra que rola não cria limo. Agora, uma pedra que está parada, ela vai criar todo tipo de limo e vai criar uma montanha em cima dela. E uma montanha é tamásica, porque ela não sai do lugar. Agora, a partir do momento que a pedra começa a rolar, como o nosso amigo falou, quando a pedra vai sendo fecundada pelo movimento, pela agitação, pela transformação, aí você começa a ter, então, o desprendimento do estado de inércia. Tamas não é um estado de não ação. Tamas é um estado de inércia. Você pode fazer a mesma ação várias vezes, e isso é tamásico. Tá? Agora, quando o grão de areia observa uma ameba, ele se sente muitas vezes tamásico e fala assim, cara, essa ameba é sátívica. Agora, quando essa ameba olha uma minhoca, ela fala assim, cara, essa minhoca é um deus, né? Quando eu, humano, olho uma minhoca e falo assim, eu nunca vou comer uma minhoca, porque uma minhoca é tamásica. Já um peixe que só vive comendo detritos orgânicos do oceano, quando vê uma minhoca, fala assim, cara, a coisa mais sátívica do mundo, meu Deus, eu quero! Tanto que ele morre pela boca. Então, quando a gente passa a entender que as visões de Sattva, Rajas e Tamas estão ligadas ao olho do espectador, e o olho do espectador torna aquilo positivo ou negativo, a gente começa a ver como a gente vive muitas vezes num mundo muito afetado pela negatividade. Então, as pessoas elas não foram atingidas pelo que foi dito, mas elas se sentem atingidas pelo que foi dito. Não houve ali a intenção de gerar um tamas naquele local, mas aquele local está tão habitado de energias pró-tamásicas que a gente muitas vezes não consegue lutar contra isso. A gente vê muito isso. A gente hoje vive uma sociedade muito sensível, as pessoas são muito sensíveis, e essa sensibilidade muitas vezes é um pró-tamas. Então, ao invés das pessoas serem pró-sátiva, não, tudo vai dar certo, a gente vai conseguir, as coisas vão melhorar, a gente acaba tendo uma visão de que as coisas sempre vão piorar, de que tudo foi feito para nos machucar. Tem uma carta do tarô de hoje que fala muito isso. Não tem ninguém preocupado em machucar o outro. Tá todo mundo tão preocupado em cuidar das próprias feridas que eventualmente a gente sem querer machuca o outro. Mas é porque a gente não quer ser machucado. E muitas vezes vai além disso. A gente não só não quer ser machucado, como a gente não quer que as pessoas vejam que a gente foi machucado. E aí a gente tenta colocar a atenção em outras coisas. E a gente fala assim, olha para fora, não olha para dentro de mim, olha para aquilo lá, mas não olha para cá. Os estados Sattva, Rajas e Tamas, eles não são só estados etéreos, tá? Eles também compõem o nosso corpo mental, o nosso corpo físico. A nossa mente e os sentidos e as subcaracterísticas da mente, como memória, como oscilação, como desejo, isso tudo está dentro de uma mente sutil, está dentro dos campos sutis de Sattva. Enquanto que a nossa matéria está dentro dos campos densos de Tamas. Então, quando o cara fala para mim assim, eu não quero nada tamásico na vida, então você não quer nada que seja inerte. O que é inerte? Meu corpo, ele tá aqui, ele não muda, ele é inerte. Isso aqui é matéria. Matéria, Lavoisier já dizia, nada se perde, nada se cria, tudo só se transforma. Então, o meu corpo, ele é tamásico. Não dá para eu não ser corpóreo. Não dá para eu ter uma experiência de vida sem ter vida. Eu só tenho vida porque eu estou em um corpo. E o corpo é tamásico. Como é que eu vou dormir se eu não paro?
tamas é parar, dormir é tamas. Agora, na hora que eu acordo, é rajas. Na hora que a gente veio fazer uma live, é sátiva. Na hora que eu vou orar, é sátiva. Na hora que eu vou fazer o bem comum a todos os seres, sem fazer escolha a quem, é sátiva. Na hora que eu tenho que correr para comprar um negócio, é rajas. Na hora que eu tenho que acelerar para pegar o sinal antes de fechar, é rajas. Na hora que eu preciso parar, rever tudo que eu estou fazendo na minha vida, para ver se eu estou fazendo realmente o que eu desejo fazer na minha vida, é tamas. E quando eu começo a sair desse estado, é rajas. E quando eu começo a ter um equilíbrio em todos os aspectos da minha vida, é sátiva. Agora, a partir do momento que a gente considera, e a gente aprende muito isso na literatura, aprende muito isso em alguns cursos de Ayurveda, a partir do momento que a gente considera que tamas é tudo que é ruim, sátiva é tudo que é bom, a gente passa a se tornar um ser meio doente. Porque não existe essa diferenciação de matéria boa e matéria ruim. Não existe. Bom e ruim pode ser a sua ação. Você fez uma ação dármica ou uma ação adármica. Uma ação em prol de todos ou uma ação que danifica tudo e todos. Agora, a partir do momento em que você está em corpo, você não tem como não viver os três estados. Você vai ter dias felizes, você vai ter dias agitados, você vai ter dias tristes, você vai rezar, você vai correr e você vai comer e dormir depois que comeu, para você gerar o tamas ali que você precisa muitas vezes para viver. Então, tudo o que nos afeta ao ponto de nos afastar do equilíbrio, e o equilíbrio do morcego, puxando o que nosso amigo comentou ali, trocar o dia pela noite é rajásico. Então, a partir do momento em que nós somos morcegos, a gente é sátivico. Quando a gente está vivendo à noite e dormindo de dia. A partir do momento que você é humano, você está totalmente atrelado às regras do sol. Você deveria acordar com o sol nascendo, dormir na hora que o sol se põe, ou ao menos se resguardar, ir para sua casa, tomar um banho quente, tomar uma sopa, se preparar para repousar o corpo. Mas esse conjunto de aspectos que a gente vive, onde a gente mais olha para fora do que olha para dentro, eles são altamente rajásicos, tá? A gente vive hoje numa sociedade tamas rajas. Tamas porque a gente não está tentando sair do lugar, a gente vê que está errado, a gente vê que a previdência não funciona direito, a gente vê que o sistema de saúde não funciona, a gente vê que o sistema de educação não funciona, a gente vê que o sistema de política não funciona, mas a gente não está fazendo nada para isso. Esse estado é tamásico. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade capitalista. A sociedade capitalista quer o quê? Quer trabalho, quer renda, quer correria, quer sair de carro na quarentena para vender produto. Então, é a correria. Essa correria é rajásica. Tá? Esse questionamento que a gente está fazendo sobre qual rumo a gente deveria dar às nossas energias, essa filosofia, ela é sátívica. Agora, a filosofia em si não é sátívica. Se você só filosofar, você está virando tamásico, você não saiu do lugar. Então não adianta eu ficar aqui fazendo live, se no final de semana eu não dou sopa aos pobres. O cara que arrasa é o cara que dá sopa aos pobres no final de semana. O cara que não arrasa é o cara que fica só na teoria, só na teoria, só na teoria. Então é importante que a gente consiga se libertar desse entendimento de que tamas é ruim, e sátiva é bom, e rajas é mais ou menos. Não. Tamas é um aspecto necessário, assim como rajas, assim como sátiva. A gente quer sim se desprender dos aspectos tamásicos que mantêm a nossa vida sem sair do lugar. Mas a gente ainda quer dormir, a gente ainda quer comer, a gente ainda quer ficar calmo. Mas a gente quer sair daquilo que nos estagna. Começar a fazer aquilo que nos move, que nos agita, que nos esquenta, que nos transforma, até que a gente consiga a matéria, a energia, a inteligência, a disposição necessária para fazer só o que nos equilibra. Para fazer só a parte legal, só a parte que nos dá mais vitalidade, mais imunidade, mais inteligência, mais capacidades sensoriais. Só que aí a gente volta para as regras básicas da vida, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Quando você estiver sátívico, não significa que você não vai poder festejar. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Ah, não, agora eu sou sátivico, eu não posso mais curtir uma festa com a minha família no Natal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Se você procurar até nos textos bíblicos, tem passagens que dizem assim, dai vinho aos pacientes terminais, dai vinho aos tristes e bebida forte aos terminais. Então você vê uma analogia, porque a bebida ela é rajásica. Então, quando o indivíduo está muito triste e muito parado, a bebida ela pode promover um rajas de agitação. A gente não está falando de alcoolismo, não, tá? A gente está falando sobre utilizar a bebida como um alterador da psicologia para tornar a pessoa mais
para fazer com que a pessoa perceba menos a tristeza dela, porque a tristeza ou a alegria são estados mentais. Não está ligado com o que aconteceu na sua vida. Tem gente que só recebe coisa boa e está triste, tem gente que só recebe coisa ruim e está feliz. Então são estados mentais. Tá bem, pessoal? Então o que eu queria trazer na live de hoje é a introdução de Sattva, Rajas e Tamas. Amanhã a gente vai estar falando do próximo aspecto. A gente vai descascar Sattva, descascar Rajas e descascar Tamas. Tá? Luísa Lou, a morte é rajásica? Luísa, tem esse livro que a gente está fazendo o estudo, que é a Ayurveda, a Ciência da Longa Vida, na página 33, tem uma leitura sobre o karma e a morte. Ele explica que a morte é o momento onde a gente se desprende do corpo físico e passa a ter uma visão. A Bíblia fala um pouco sobre o juízo final. O Espiritismo e o Ayurveda descrevem o juízo final como um momento em que você observa todas as experiências que você teve de vida e vê o que você fez quanto a elas. Se você viu aquilo e falou, não, vai ser ótimo, ou se você falou, não, eu vou fugir. Então, a morte seria o momento em que você se conecta com o seu passado dessa vida. Nesse momento, dizem que o seu a sua última respiração diz por onde você sai. Como assim por onde você sai, né? Se o meu último suspiro foi literalmente um suspiro, e eu morri, eu saí para cima. O meu espírito saiu de forma sátvica. Ele saiu pelo chakra da garganta, pelo terceiro olho e pelo chakra da coroa. Quando seu último suspiro é um peido, uma cagada, uma mijada, teoricamente você saiu pelos chakras inferiores. Então você teve uma morte, de certa forma, tamásica, onde você analisa que você tem que se manter aqui mais tempo para aprender mais coisas. Então seria atrelado à sua própria escolha, de acordo com a sua visão dessa vida. Se você sentiu que você não tem mais nada para aprender aqui, a sua morte vai ser sática e você vai transcender e evoluir e continuar o processo da vida. Se você sentiu que você tem ainda muitas coisas para aprender aqui, mas que você mandou bem, talvez você saia pelo chakra cardíaco. E você tem uma morte rajásica, onde você compreende a vida, compreende a morte, entra no estado latente, esperando um próximo corpo que tem as características parecidas com as suas vidas passadas para que você possa encarnar. Agora, se você percebe que você mandou bem pra caramba, ao contrário, né? Se você percebe que você não teve uma vida produtiva, que você não fez as coisas muito bem, você vai precisar voltar para aprender mais coisa. E muitas vezes existe até uma teoria de que o Alzheimer ele é uma doença degenerativa da mente para que a mente possa esquecer o processo dessa vida, porque nessa vida o indivíduo não gerou o Dharma. E na hora do falecimento vai ser muito doloroso para ele lembrar que ele não gerou o Dharma. Pensar assim, putz, mano, gastei 80 anos da minha vida e eu não fiz a única coisa que eu tinha que fazer, que era o Dharma. Então, teoricamente, as doenças degenerativas da mente, elas vêm justamente para auxiliar a gente a ter um desencarne mais fácil, tá? Para que esse desencarne possa ser mais rápido, menos doloroso, para que esse espírito não carregue as características dessa vida para as vidas da frente, porque essa vida não valeu tanto, tá? Pergunta da Flávia, a gente já começa a entrar em campos muito complexos, tá? Se um espírito que teve uma morte tamásica continua aqui, a gente tem que entender assim, ó. Todo mundo é espírito, tá? Quando o cara fala, ih, mano, tem um ser aqui, cara, é espírito. Todo mundo é espírito. A gente que está em carne tem mais poder do que os espíritos que não estão em carne. Porque eu sou espírito e estou em carne. O cara é espírito e não está em carne. Então eu sou aquele que movo, que mexe, que toco, que amém, que tem o poder da voz, né? Então, teoricamente, nós somos mais poderosos do que o espírito a partir do momento que a gente tem consciência dos nossos direitos a mais, tá? Agora, se a morte vem, se no momento da morte eu observo que eu não fiz as coisas adequadas aqui, das duas uma, ou eu fico mais tempo aqui para observar os meus erros até que eu entenda que a morte veio para me mostrar o quanto eu errei, ou, no outro caso, eu realmente sigo o meu processo e espero uma nova encarnação. Algumas vezes a gente nasce adoecido já, algumas vezes a gente já nasce com as características dos karmas passados em corpo, né? Mas uma coisa é garantida,
A todo ser vivo é garantida a morte, a todo ser morto é garantida a vida, o processo da vida é contínuo. Essa nossa pequena visão de 80, 100 anos, de que as coisas são sátficas, rajásicas e tamásicas, é uma coisa muito pessoal, porque uma pedra nunca vai observar as coisas de um ponto de vista de 100 anos. Claro que uma pedra não vai nem observar, porque ela não tem poder de observação, mas estou querendo dizer justamente que essa temporalidade e o peso que a gente coloca na vida está ligado com o fato de que a gente não lembra das vidas passadas, a gente não percebe que evolui mesmo, a não ser que você vai estudar profundamente os textos espirituais, Helena Blavatsky, Rig Veda, estudo sobre a consciência, Allan Kardec, a não ser que você vá se aprofundar nos campos espirituais, dificilmente a gente realmente consegue perceber esse grande ciclo do samsara, que eu morro e nasço, nasço e morro, e fico nesse grande processo evoluindo durante esse tempo. E aí todo mundo que você encontra no meio do caminho, que está parecido com você, provavelmente, né, agora já é minha opinião pessoal, provavelmente já é um irmão de jornada que já está dando esse rolê com você há um tempo. Então é importante que a gente consiga reviver e relembrar, né? Eu me vejo aqui, dando uma aula profunda de Ayurveda, falando de termos que eu nunca imaginei estudar, que depois que eu estudei eu nunca imaginei que eu teria capacidade de ensinar, e que quando eu ensinasse eu nunca imaginei que eu teria 60 pessoas para me ouvir ao vivo falando disso. Ainda assim, eu ainda me pego pensando que eu não sou uma pessoa muito boa. Eu ainda me pego pensando que eu podia estar fazendo melhor com a minha vida. Eu ainda me pego meio triste de vez em quando. Então, olha como é interessante a gente observar que o mundo ele é um grande ciclo, está todo mundo meio perdido na própria viagem da cabeça. As pessoas, algumas ficam assim, cara, o cara manja muito, nossa, na minha visão de vida eu manjo tanto quanto vocês. E aí eu me vejo aqui falando assim, manjo, tá ligado, entendeu, colega? Vamos lá, amigo. Vou fazendo aqui os meus jargões e as minhas gírias dessa vida, para passar um conhecimento de, com certeza, vidas passadas. Eu tenho certeza que eu já estudei isso em outras vidas. Então, assim, a gente tem que tentar não se confundir com as características dessa vida e olhar para a grandiosidade de tudo. Não adianta eu ficar assim, eu sou um menino de Volta Redonda, uma cidade pequena. Começa a diminuir a visão que a gente tem de nós mesmos. Tipo, cara, talvez um de vocês seja Gandhi. E você está esperando alguém dizer aí, mano, tu já pensou que talvez você seja um grande hierarca? Uma grande pessoa que veio para transmutar o mundo, uma Madre Teresa de Calcutá da vida aí. E agora é tudo uma questão de crença, né? Vocês acham que essas grandes figuras hierárquicas duvidaram de si mesmas? Então, a partir do momento que você duvida de si mesmo, pô, acabou, cara. Então, a primeira coisa que um bom terapeuta precisa fazer por você, um bom psiquiatra, um bom psicanalista, é tirar a dúvida de quem você é. Na hora que você passar um para-brisa sobre a visão que você tem de si mesmo, aí você começa uma nova jornada. Beleza? Eu vi que teve mais uma pergunta. Flávia, nós temos o poder de escolher espiritualmente se manter nesse plano ou não? Não necessariamente, Flávia, porque assim, ó, se você acompanhar, esse é o estudo dirigido, aula 7, tá? Se você olhar as aulas iniciais que a gente falou, você vai entender assim, que uma pedra, ela só deixa de ser pedra quando ela foi pedra há tanto tempo que ela já aprendeu a trabalhar com a matéria de forma fácil. Então ela não precisa mais voltar aqui para trabalhar com a matéria. Agora ela já começa a ganhar um pouco de fotossíntese, já começa a ser um pouco de planta. Quando você vem o máximo da planta, tu começa a vir talvez um inseto, já tem movimento. E o que eu quero dizer com isso é que uma pedra não sai do filo da pedra e passa para o próximo filo sem antes ela dominar todos os aspectos da pedra. Então a gente resumindo, né? Vai lá pedra, vai vegetal, vai inseto, vai animal que manja mais, vai animal que tem um leve nível de consciência e volta humano. Então tu não volta humana sem o seu olho piscar sozinho, sem o seu pulmão fazer o movimento do diafragma sozinho para você, sem o seu coração bater sozinho, sem as suas células já fazerem todo o processo digestivo para você, suas enzimas já quebrarem as coisas. Então, isso você aprendeu em vidas passadas. Talvez o próximo corpo que a gente vai controlar como que o nosso próximo espírito, o próximo corpo que o nosso espírito vai controlar, talvez ele seja mais complexo do que um corpo humano. Então só vai dar pra gente parar de voltar humano quando a gente aprender tudo o que dá pra aprender quando é humano. Se não, como é que uma pedra vai fazer fotossíntese se ela ainda não sabe tudo o que uma pedra deveria saber? Como é que um inseto vai fazer a digestão da luz se ele ainda não passou por todas as questões da fotossíntese?
Entende? Então, como é que um macaco vai ser um macaco alfa se ele ainda não passou pelas questões de reprodutividade, de filo, né? Então a gente começa a entender que tem todo um processo que precisa ser feito no campo espiritual, uma matemática espiritual mesmo, tá? Beleza, pessoal. Então, ó, amanhã a gente vai continuar essa aula e eu vou estar falando dos aspectos da mente dentro do dosha de Sattva, tá? A gente vai falar do que é chamado de 11 indriyas, beleza? Que são as 11 características de Sattva. Aí a gente vai entender melhor sobre a oscilação da mente, sobre o ego ruim, esse ego que fala, ah, isso é meu, me dá, é pra mim, ninguém pode ver minha live não, só quem paga. Aí você começa a entrar nessas características intoxicantes da mente. Tem o ponto positivo e tem o ponto negativo da mente. A gente vai falar disso amanhã, quinta-feira, 12h40. Tá bom? Namastê. Obrigado pela presença de vocês. Um aviso, pessoal. Antes que eu esqueça, a gente está programando uma semana de nutrição para vocês, tá? Essa semana de nutrição vai começar dia 29 desse mês. Vocês precisam se inscrever pelo e-mail. O link para inscrição está na minha biografia, tá? No Instagram. Então não deixe de se inscrever. Eu vou estar fazendo uma semana com alguns vídeos bem especiais sobre nutrição e justamente para estar auxiliando vocês a escolherem melhor os alimentos de vocês. Tá bom? A gente se encontra amanhã. Obrigado pelo presente de todos. Namastê!